Cerca de 50 crianças do Concelho de Odivelas participaram numas férias desportivas inovadoras. Isto porque, a convite da autarquia, a Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência, em colaboração com o Comitê Paralímpico de Portugal, dinamizou uma tarde de férias com modalidades adaptadas, como o goalball e o bóssia. O objetivo é divulgar o desporto adaptado e demonstrar que pode ser praticado por qualquer pessoa. No pavilhão da Escola Secundária da Ramada, um grupo de crianças prepara-se para jogar goalball. Colocada à venda nos olhos, começam os remates à baliza que não se vê e defende-se a bola que apenas se ouve. No outro lado do pavilhão, o segundo grupo inicia já uma partida de bóssia. Com estas modalidades adaptadas, as crianças têm a oportunidade de viver um conjunto de experiências às quais não têm acesso diariamente. O facto de colocarem-se em situações às quais não estão habituados, o facto de não terem os olhos vendados, terem que se situar no terreno ou jogarem com bolas, no caso do bóssia, em termos de precisão, acaba por criar uma outra dinâmica e criar uma outra experiência a estas crianças que é fundamental para elas vivenciar. A maior parte das crianças desconhecia as novas modalidades, mas com um olhar atento e curioso, foi fácil aprender as regras do jogo. Primeiro tem que se lançar a bola branca e depois o jogador, ou azul ou vermelho, tem que conseguir chegar mais perto da bola branca. O goalball é um jogo de baliza a baliza, criado para pessoas com deficiência visual, mas pode ser praticado por pessoas sem qualquer problema de visão, desde que todos estejam em igualdade de circunstâncias com os olhos vendados. Os praticantes orientam-se através dos sons do interior da bola. Mas para estas crianças que ainda estão a começar, pode ser confuso perceber a direção da bola. Se ia para a esquerda, se ia para a direita, mas também o som ajudava. É divertido, mas é um bocadinho difícil. É giro, tem a sua dificuldade por causa de ter os olhos tapados e não ver é um bocado mais difícil. Uma pessoa não vê e quando ouve a bola, já ela está muito perto de nós e nós não temos reação para defendê-la. É difícil. São só difíceis ao início, depois quem já sabe jogar já não. No outro lado do pavilhão, acerta-se a pontaria para chegar perto da bola branca. Este é o objetivo dos recentes jogadores do bóssia, a modalidade paralímpica mais medalhada em Portugal. O bóssia conquistou também as crianças que se renderam à modalidade, tanto como jogadores ou como árbitros. Foi um jogo giro de experimentar e muito interessante. Eu gostei de jogar, pareceu-me giro. Eu por acaso também fui árbitro, gostei de arbitrar. Acho que foi um jogo interessante e uma experiência interessante. Eles estão a aderir muito bem e penso que eles estão a perceber. Eu mesmo estou a meter alguns dos pequenos a arbitrar e eles perceberam já a mecânica de como é que pontua, quando é que não pontua. Tenho visto na televisão, ao vivo é a primeira vez e, além de ser ao vivo, participar. Indiretamente, mas estamos a participar. Muito interessante, parece mais fácil do que é na realidade. São dificuldades naturais para quem está a começar, mas as crianças percebem facilmente o objetivo e tornam os jogos mais competitivos. Certamente que vamos utilizar nas próximas feiras ou em próximos eventos parecidos, vamos introduzir certamente estas modalidades. Esta iniciativa de divulgação das modalidades adaptadas nas férias desportivas em Odivelas foi o mote de arranque de um protocolo inovador celebrado também na Escola Secundária da Ramada. A parceria Bicas na Escola entre o Ministério da Educação e o Comitê Paralímpico de Portugal pretende dotar todas as escolas do país de condições para que os alunos com necessidades educativas especiais usufruam de iguais condições na prática desportiva. Assim, algumas modalidades adaptadas vão ser integradas no desporto escolar. As atividades desportivas têm que ser de acesso generalizado. Todos os nossos jovens, crianças e jovens, têm que ter acesso à atividade física e desportiva. E necessariamente também os jovens que têm necessidades especiais, que têm dificuldades específicas, temos que ter a preocupação objetiva de conseguir que a integração seja plena, também nas atividades desportivas, como estamos a fazer em todas as outras atividades. No dia em que se dá mais um passo na integração de jovens com deficiência, a Escola da Ramada preparou uma demonstração de modalidades adaptadas, com a presença de alguns atletas paralímpicos, como Susana Barroso, Cristina Gonçalves e Pedro Silva. Foi em honra dos atletas e do desporto paralímpico que os alunos da escola fizeram uma exposição com trabalhos manuais.
Depois da visita, o Ministério da Educação e Comitê Paralímpico de Portugal oficializam o protocolo de integração de crianças e jovens com deficiência no desporto escolar e que promove também as modalidades adaptadas. Nesta tarefa, o Comitê garante dedicação para ajudar as escolas e os professores na inclusão através do desporto. Nós damos com certeza, com todo o empenho, o nosso conhecimento técnico, aquilo que temos incorporado melhor, que é sem dúvida este conhecimento técnico, a nossa profunda disponibilidade e interesse em que essas ações se dinamizem tantas quanto possível. O protocolo tem também uma parte que tem a ver com a documentação, aproveitar aquilo que o Comitê Paralímpico tem feito e essa documentação constituir uma mais-valia para aqueles que trabalham na escola com os alunos. A Escola Secundária da Ramada, à qual já pertenceu o Secretário de Estado, é o ponto de partida deste protocolo, mas vai estender-se a todo o país. O objetivo é alargar a todas as escolas. O objetivo final é sempre o mesmo, é conseguir que em todas as nossas escolas, todas as nossas crianças que elas tenham acesso a toda a atividade educativa. Quando questionado sobre as condições das escolas para integrarem as novas modalidades e os jovens com necessidades especiais no desporto, o Secretário de Estado mostra-se otimista. O caminho faz-se caminhando. O que é preciso é ter uma atitude positiva. E as nossas escolas têm uma atitude positiva para essa matéria. Têm disponibilidade, têm motivação e empenho para fazerem esse trabalho. Depois o esforço é conseguirmos os recursos para que essa motivação e esse trabalho tenha a possibilidade de ser apoiado no dia-a-dia dos professores, dos alunos, de forma a conseguir que isso depois se transforme em resultados. Orgulhosa por acolher o protocolo em Odivelas, a Presidente da autarquia garante que as escolas necessitam do apoio da comunidade para darem uma resposta inclusiva. É mais do que tempo para que o poder local também dê o exemplo e ao nível escolar dê o exemplo com este tipo de iniciativas e programas. O jogo da igualdade de oportunidades ainda não está ganho, mas a aposta na inclusão de crianças e jovens com deficiência no desporto escolar é claramente um remate certeiro. À pista de atletismo municipal Dr. Muniz, em Lisboa, chegam os participantes do 2º Campeonato Nacional de Tricicleta. Este desporto nasceu na Dinamarca há 21 anos. Foi concebido especificamente para pessoas com paralisia cerebral e, dentro destas, principalmente para aquelas com menor funcionalidade. Neste campeonato participam os 20 atletas nacionais da tricicleta em representação de 3 associações de paralisia cerebral e de uma de multideficiências. Os atletas estão distribuídos por 3 classes desportivas em função do grau de funcionalidade. Os atletas vão participar em várias provas neste campeonato e os melhores vão integrar a Seleção Nacional de Tricicleta. Vão haver 5 provas de distâncias diferentes, e 100, 200, 400, 800 e 1500 metros, e depois as classificações vão ser dentro das tais classes que eu falei, a 1, a 2 e a 3, e são apurados os melhores para ir ao Campeonato do Mundo. Cristina Marques é fisioterapeuta e treinadora na Associação de Paralisia Cerebral do Lumiar, em Lisboa. É responsável no nosso país pelo projeto internacional de desenvolvimento da tricicleta. A modalidade apresenta fins terapêuticos específicos para a paralisia cerebral. A tricicleta rola tão facilmente que dá a sensação de liberdade e de maior mobilidade aos praticantes que podem correr ou andar pelo próprio pé. Possibilita maior capacidade respiratória e de resistência, além das vantagens ao nível da autoestima e da motivação. Este aparelho, a tricicleta ou a Petra, é o que verdadeiramente eles podem exercitar o exercício de corrida, fazem verdadeiras corridas. Isto puxa muito pela resistência, pela aeróbica, anaeróbica, ou que se aproxima mais à corrida. Isto é uma excelente invenção no sentido de facilitar a mobilidade às pessoas e de lhes facilitar a possibilidade de praticar um desporto. Superando as próprias limitações, cada atleta faz a corrida ao seu ritmo. Vasco Chaves termina a prova de 100 metros em segundo lugar. Agora estou a descansar, depois vou para os 1500 outra vez. Cristina Gonçalves, atleta de alta competição do Bóssia, é apoiante atenta no campeonato de tricicleta. Falei com a minha colega, a minha amiga, disse assim muita força e nunca desistas,
para correr sempre. A amiga Eli Dias segue o conselho de Cristina Gonçalves. Depois da prova de velocidade dos 200 metros, ela mantém um ritmo constante na corrida dos 800 metros. Ainda que seja a única atleta da sua classe, ela mostra-se competitiva com os outros participantes. A atleta revela-nos o truque para correr sem parar nos 800 metros. A minha mãe deu-me umas bolachas e descansei. Sinto-me bem, me sinto um bocadinho cansada. Hélia vai integrar a comitiva portuguesa e participar pela terceira vez no Campeonato do Mundo na Dinamarca. Sinto-me a mãe mais feliz do mundo, porque ela gosta muito e tem muita força de vontade. Ela é muito otimista e ela adora desporto. E pronto, e só lhe disse que se ela não ganhasse não havia problema nenhum. O que importa é participar, porque faz muito bem à coluna dela. A tricicleta está ainda a desenvolver-se no nosso país e no mundo. O Protocolo Internacional de Desenvolvimento da Modalidade integra, além de Portugal e da Dinamarca, também a Noruega, a Espanha, a Suécia e recentemente o Brasil e a Tunísia. O objetivo é promover a modalidade e integrá-la mais tarde nos Jogos Paralímpicos. Mas, apesar dos benefícios da prática desportiva, não tem sido fácil dinamizar a utilização da tricicleta nas associações de paralisia cerebral. A melhor forma de fazer crescer a modalidade é captar novos praticantes, principalmente jovens, e organizar competições. O que era importante era, de facto, avançar para ter um quadro competitivo com alguns atletas a participar a nível nacional e que isto fosse crescendo progressivamente, de maneira a tornar-se uma modalidade que possa ser inscrita com quadros competitivos na Federação e nas associações. Estão também a ser desenvolvidos esforços para criar um protótipo da tricicleta que possa ser produzida em Portugal. Neste momento, as tricicletas são importadas da Dinamarca, o que representa um custo à volta dos 1.000 euros para cada aparelho. Além de Eli Dias, também João Lomar e Ricardo Duarte obtiveram os melhores tempos do campeonato em cada uma das 3 classes e estão todos próximos dos recordes mundiais. São, por isso, os representantes da Seleção Nacional do Campeonato do Mundo da Tricicleta, que tem início a 9 de julho na Dinamarca. A Seleção Portuguesa de Futsal, na área da deficiência intelectual, faz a contagem decrescente para os Global Games em julho na República Checa. A atual campeã do mundo e vice-campeã da Europa não quer deixar escapar o título mais importante. Por isso, unem-se esforços já no primeiro estágio de preparação em Paderne, concelho de Albufeira, no Algarve. A nossa seleção enfrenta a francesa. Ainda com poucos anos de experiência, a seleção de França é comandada por um português que atribui o favoritismo à equipa das quinas. A competição é interessante porque temos que, a ver se ganhamos contra Portugal, que é muito difícil de ganhar, só uma vez é que ganhamos contra Portugal e foi uma festa e uma honra de ganhar contra eles, porque o respeito é muito importante de nós para os portugueses, porque sabemos mesmo a grande qualidade do jogo da seleção portuguesa. Os jogadores das duas equipas encontraram-se já em várias competições e por isso, fora das 4 linhas, há uma relação especial. A amizade que tem alguns rapazes entre nós com os jogadores da seleção portuguesa é cada vez mais forte. E então os rapazes gostam muito, desde que dizemos vamos para Portugal ou mesmo vamos para outro país e vamos ver os portugueses, eles gostam muito e é com grande prazer que eles venham encontrar a seleção portuguesa. Depois do aquecimento, as duas seleções enfrentam-se e mais uma vez em solo nacional. Isto porque a autarquia de Albufeira volta a colaborar com a Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual para promover a inclusão. Nós temos, enfim, como lema o desporto para todos e o desporto adaptado é para nós uma preocupação e é também uma sensibilização muito grande. Nos últimos tempos temos trabalhado muito com a ANDI, temos trabalhado com o desporto adaptado nas várias modalidades e, portanto, penso que uma autarquia que se preza, que quer trabalhar para a inclusão, também tem que se preocupar com o desporto para todos. Os Global Games são a competição mais importante a nível internacional para o desporto adaptado na área da deficiência intelectual. A seleção portuguesa de futsal põe a fasquia bastante alta. E percebe-se porquê. Habituados a excelentes exibições, jogadores e equipa técnica respeitam os adversários, mas querem o título.
O nosso objetivo final, uma vez que somos campeões do mundo e vamos participar nos Global Games, esperemos obter o objetivo máximo. Mas o estatuto de campeã do mundo e vice da Europa pode ser traiçoeiro, pois o excesso de confiança costuma prejudicar a prestação das equipas. Talvez por isso a seleção nacional é a primeira a sofrer golos, ao contrário do que seria de esperar. Isso pode prejudicar porque somos campeões e não podemos entrar com o pensamento que está tudo ganho. Só ganhamos dentro das 4 linhas, vamos tentar entrar com calma e pensar que é jogo a jogo para ver se voltamos a ser campeões, que é o nosso único objetivo, sermos campeões. Para este estágio, o selecionador convocou novos elementos para a equipa. Notaram-se algumas dificuldades de coordenação entre os jogadores que ainda se estão a adaptar à seleção. Não é só o guarda-redes, há mais 2 ou 3 elementos novos que tiveram alguma dificuldade na integração, porque também não conhecem os outros jogadores, nem os outros os conhecem eles. Para isso é que servem os estágios e pensamos que brevemente as coisas compõem-se porque eles têm valor e, portanto, são sempre bons elementos. A comitiva tem ainda mais alguns estágios para corrigir pequenos erros e aperfeiçoar uma estratégia infalível. Com estes estágios, a Andi tem proporcionado boas condições de treino à seleção, o que é essencial quando o objetivo é o título nos Global Games. Em termos de organização nossa aqui em Portugal, superou a minha expectativa, a minha e do grupo. Estamos a ter boas condições e penso que esteja tudo reunido para voltarmos a ser campeões. Apesar do favoritismo à partida, a seleção nacional começou a perder, mas consegue recuperar e empata 6-6 com a França. Um resultado que fica aquém das expectativas da equipa. Hoje de manhã a coisa foi um bocadinho complicada, visto que alguns deles, ou a maior parte deles, chegou bastante tarde à concentração e, portanto, estavam um bocado ainda ensonados e abstraíram-se um bocado do jogo, mas penso que vão retificar e vão estar ao nível que eu exijo que eles estejam. Houve membros da equipa da França que não eram recentes na equipa e então penso que nos apanhou um bocado de surpresa. E, não só a mim, como toda a equipa. Não estávamos à espera de uma França tão forte relativamente aos campeonatos anteriores. Eu acho que a gente tem que nos preparar melhor porque falta de atitude e mais empenho e acho que vamos chegar lá com muito trabalho, muito esforço. Empenho é também o que pede o capitão ao grupo. A única coisa que eu peço ao meu pessoal é que quando formos lá para a República Checa para fazermos o melhor resultado e trazer o troféu e mostrar que realmente precisamos de apoios e podem contar connosco. Após o encontro, a seleção descansa num hotel de Albufeira. Os Global Games começam a 5 de julho em Liberec, na República Checa. Na Aguda, em Vila Nova de Gaia, preparam-se os atletas e as bicicletas para os campeonatos nacionais de ciclismo e para o torneio de ciclismo adaptado. Estas provas inserem-se no calendário de estágios de preparação da seleção portuguesa de ciclismo adaptado para os Global Games. Depois de um breve aquecimento, é dada a partida para a primeira etapa, um contrarrelógio individual. O circuito era um circuito de 6 km, extraordinário, bom peso, perfeitamente plano, e a Miramar vinha aqui aos Bombeiros da Aguda, onde nós estamos. A Seleção Nacional de Ciclismo Adaptado já está fechada. São 9 atletas que vão representar Portugal nos Global Games na República Checa. A menos de um mês da competição, a seleção portuguesa parte como favorita. É que o título mundial conquistado no ano passado demonstra um excelente nível de competição dos atletas nacionais. Fomos campeões do mundo nos campeonatos que se realizaram ano passado em Idanha Nova, quer individualmente, através neste caso do Leandro, que ganhou todas as provas em que participou. Também em termos de equipa fomos campeões do mundo. Fomos a melhor equipa selecionada, melhor equipa nacional de Inés Finas. Acho que estamos no topo. Somos uma equipa muito forte, uma equipa de topo mesmo.
Para o êxito do grupo é essencial a qualidade individual dos atletas, mas também a gestão da equipa. Acho que o importante e o bom desta equipa é o conjunto, o espírito de entreajuda, porque nem sempre os que ganham ganham às vezes à custa também do trabalho dos outros, não é? E portanto acho que temos nesse aspecto uma boa equipa. Depois do contrarrelógio individual, os ciclistas partem para a segunda etapa de 40 km em linha. Um percurso com um nível de exigência razoável para estes atletas habituados a treinar até 5 vezes por semana em todo tipo de terreno. É que com o aproximar dos Global Games é necessário intensificar a preparação. Estamos a exigir que os ciclistas circulem, rolem em estrada e façam também montanha. Portanto, um treino 3, 4 vezes por semana será o ideal e fazem blocos de 60, 70, 80 km. Alguns mais, eu sei, em função das suas capacidades. Mas mais ou menos isto está aí uns 300, 400 km por semana. Variando de treino, subir, rolar, tudo. Tem que estar preparado para o que vier. Para trabalhar muito, para chegar em boa forma. Grande parte do trabalho de preparação dos ciclistas é feito a nível individual. Augusto Pereira treina 5 vezes por semana, mais de 2 horas por dia. E por isso encara esta prova como mais um treino sem grandes dificuldades. Esta prova foi brincadeira. Dei uma fuga. Foi em curvas. Não tenho patadas as curvas. Não gosto de patar nas curvas. Não gosto. Depois de uma breve pausa durante o inverno, os ciclistas demonstram que estão de regresso à competição em boa forma. Agora é só uma questão de tempo e até julho, com mais 6 provas nacionais e alguns estágios, atletas e equipa técnica estão confiantes em chegar ao pódio. Vamos manter os níveis que estamos habituados os nossos ciclistas a situarem-se no pódio, campeões do mundo mais uma vez, neste caso campeões dos Global Games. Estou quase certo, às vezes poderá acontecer um outro azar, mas dado o ritmo que tem, o treino que tem, as capacidades que tem e as performances que tem atingido, mais uma vez estamos perfeitamente confiantes. Nunca é uma certeza, é óbvio, mas estamos muito confiantes que vamos trazer com certeza belíssimos resultados da República Checa. Concentrar-me mesmo que tenho que ganhar aqui e trazer mais um título para Portugal. A minha posição é fazer o meu melhor e ficar em primeiro lugar e, se não houver acontecimentos de acidentes, furos. No final do campeonato, realiza-se a cerimónia de entrega de prémios. Mário Gonçalves está satisfeito com a prova e vê compensado todo o trabalho de preparação. Foi melhor do que da outra vez. Os mais velhos fiquei em segundo lugar e o total parece que foi 4 lugares. Além do ciclismo, a delegação portuguesa vai participar nos Global Games em julho, nas modalidades de atletismo, basquetebol, futsal, natação, ténis de mesa, judo e remo indoor.